Olá, meu povo, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público. E hoje eu vim, na verdade, dar continuidade ao cronograma estabelecido, certo? Tanto para a Polícia Civil de Pernambuco quanto para a Polícia Militar. Lembrando que a gente já está vendo aquela parte da sintaxe, certo? Onde a gente vai estar estudando a relação da oração, da frase e do período. Assim como hoje a gente já vai adentrar na parte de sujeito e predicado, certo? A gente vai dar uma análise mais detalhada relacionado a isso. Queria dizer para vocês que minha rede social, meu Instagram está aqui embaixo, é @CamilaClaudina, certo? Caso você deseje tirar alguma dúvida, você pode estar me procurando. Ou se desejar também, eu estou nos grupos, certo? De WhatsApp do curso Regime Fechado, por lá também você vai ter acesso. Qualquer dúvida, eu estou disponível, não se acanhe, certo? Fale, pergunte e tire o máximo de dúvidas. Não vá com dúvidas para a prova, certo? Então, a gente, sem mais delongas, eu dei a parte introdutória, na verdade, relacionado à parte da sintaxe, expliquei o que era uma oração, expliquei o que era uma frase, o que era um período, certo? Principalmente para a banca SESC-Sebrasp, porque quando ela quer algo relacionado a voltar no texto, ela nunca fala linha, certo? A OpenNet, ela tem essa vantagem, porque ela diz assim, na linha 35, e aí você já vai direto na linha. A banca CESP não. Ela, para dificultar ainda mais, para que você gaste mais tempo, ela faz o quê? Diz, no parágrafo 4º, no período quinto, no quinto período, certo? E aí você vai ter que procurar período por período. E aí eu já dei tudo que era necessário para que você conseguisse identificar essa relação de período, certo? Então, sem mais delongas, a gente já vai passar para a parte da sintaxe. Eu já vou dar só um breve resumo, certo? Porque isso eu já dei na última aula, que ele diz assim, que de início a gente veremos o que é o sujeito, certo? O sujeito vai ser a pessoa do discurso, eu já disse isso. Para fazer a identificação do sujeito, é só você procurar o verbo. Verbo é tudo que vai indicar ação, fenômeno da natureza ou um estado, certo? A gente já estudou isso também. Lembrando que procurei, identifiquei o verbo, perguntei quem ou que, certo? Então, o sujeito ele vai ser a pessoa do discurso ou a expressão. A pessoa do discurso vai ser identificada através da procura do verbo e pergunta quem. Ao verbo, encontrei o sujeito e o agente, certo? Que é a pessoa do discurso. Ou se você não tiver, certo? Se não for possível fazer a identificação da pessoa do discurso, só você seguir com a pergunta de o que é o verbo e você vai conseguir identificar o sujeito que a gente chama de sujeito expressivo, que na maioria das vezes é um sujeito oracional, certo? Não se assuste, eu tô falando nome com nome, nome com nome, mas a gente vai conseguir verificar no decorrer desse vídeo, certo? Então, eu já trouxe a diferença entre sujeito e predicado. Lembrando que predicado é tudo que não for sujeito, certo? Eu já dei a vocês também que a oração ela é composta por sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial, certo? Então, a partir do momento que eu não vou ter a identificação do sujeito, eu só vou ter predicado, certo? Então, predicado basicamente é verbo, complemento e adjunto adverbial, certo? Tem casos e casos onde eu não vou conseguir ter sujeito, não vou conseguir ter adjunto adverbial e nem complemento, mas é obrigatório o uso do verbo nas orações, certo? Então, basicamente é isso, Sujeito é a pessoa do discurso, pessoa de expressão a que se refere. Sempre que desejar encontrar esse sujeito, de início você deve fazer o quê? Perguntar o verbo quem ou que, encontrei o sujeito. Após isso, a gente tem um predicado, que vai ser todo o restante da frase. É tudo exceto o sujeito. Vinícius se tornou aluno de Carol, é só perguntar o verbo. Quem se tornou aluno de Carol? Vinícius. Então, Vinícius é o quê? O sujeito e se tornou aluno de Carol, tudo isso aí vai ser um predicado verbal. Fechou? Aí eu já trago as classificações de sujeito, certo? A gente tem 4 classificações, que são classificações bem breves, onde a banca vai estar estruturando e perguntando a você. A gente tem a classificação simples, certo? Composta, indeterminada e oculta, certo? A gente tem esses 4 tipos de sujeito. Claro que vai ter orações sem sujeito, que eu vou falar depois, certo? E eu também vou acrescentar aí, eu queria que você acrescentasse no seu caderno a oração... Desculpa, o sujeito oracional, certo?
vai ser 5. Adicionar aí no seu caderno. No final eu dou relacionada a sujeito oracional, certo? É porque na identificação a gente não identifica como sujeito oracional, mas é basicamente o quê? Um sujeito, certo? Simples, composto, indeterminado. Não, simples ou composto. E no meio deles você vai ter um verbo, certo? Vai ser uma expressão com verbo. E aí você vai ter um sujeito oracional. Mas aí isso a gente já vê mais pra frente. E eu identifico com vocês, eu mostro a vocês, na verdade, na prática, quando a gente vê a parte das questões da sua banca. Fechou? Então, para começar, ele diz assim: sujeito simples vai ser aquele que apresenta um único núcleo de sujeito. Aí a gente já adentra aquela última parte de morfologia que a gente veio com o substantivo. Vê só. O núcleo de sujeito vai ser um substantivo, certo? Substantivo, pronome o quê? Pronome, substantivo ou adjetivo substantivo. Aí você deve estar se perguntando, pronto, merda. E agora, que danado é? Pronome adjetivo ou adjetivo substantivo? Vocês lembram lá que eu já tinha falado sobre isso, que a gente tem 2 tipos de pronome. A gente tem um pronome substantivo e um pronome adjetivo. O pronome substantivo, ele é posto para substituir, tipo assim. Quando eu digo assim, eu, Ana e Júlia, fomos ao cinema. Percebeu que eu tenho 3 pessoas? Eu tenho 3 pessoas. Não é a mesma coisa que se eu falar, nós fomos ao cinema. Percebeu que o nós ali tá meio para fazer uma substituição do termo eu, Ana e Júlia. Então, esse é o caso do quê? Do pronome substantivo. O nós está substituindo eu, Ana e Júlia. Que não é o que acontece no pronome adjetivo. O pronome adjetivo é aquele que ele vai vir acompanhando, certo? Tipo assim, quando eu digo, aquela caneta é muito boa de se escrever. Perceba que aquela caneta eu tenho o aquela, certo? Que é um pronome. Porém, ela está acompanhando caneta. Então, eu estou diante aí de um pronome adjetivo. O papel dele, sintaticamente, é o quê? Acompanhar o substantivo. Então, é basicamente isso. O núcleo do sujeito vai ser substantivo, certo? Pronome o quê? Substantivo ou adjetivo, dependendo do caso, mas na maioria das vezes, 99% dos casos, é sempre pronome substantivo ou adjetivo substantivo. E a gente já adentra adjetivo substantivo, cabe a mesma coisa. Qualifica, característica, indica origem e traz o que? Uma substituição da expressão na qual ela deseja tratar, certo? Então, é basicamente isso. Então, o núcleo do sujeito vai ser o quê? Substantivo, certo? Cuidado, porque o substantivo vai ser nome, vai ser algo que você olha e você consegue conceituar, você consegue dar um nome àquela coisa. Lembrando também que às vezes o substantivo ele vai vir acompanhado de quê? De artigo, né? Assim, porque o papel do artigo é trazer essa substantivação do termo, certo? Então preste atenção que o substantivo, o pronome ou o adjetivo substantivo, eles são núcleos de sujeito. Fechou? Então, ó, sujeito simples vai ser aquele onde ele vai apresentar apenas um núcleo, certo? Quando você vai perguntar o verbo quem ou o que, um núcleo só você vai ter como resposta, certo? Ó, observação, o núcleo do sujeito nunca começa por preposição. E aí é onde eu adentro no negócio que cai, certo? Vê só. As mulheres da corporação malhavam todos os dias. Percebeu que quando eu falo assim, quem malhavam todos os dias eram as mulheres da corporação. E aí vocês têm que ter cuidado com o quê? Relacionado a banca vai dizer que as mulheres da corporação é o sujeito do verbo malhar, tá correto, tá? Mas se ela pedir identificação de núcleo do sujeito, tem que ser mulheres. Por quê? Porque da corporação existe a preposição e não existe núcleo de sujeito preposicionado. Nunca esqueça isso na sua vida. Nunca esqueça isso na sua vida. Nunca esqueça isso na sua vida. Coloque no seu caderno de novo, tá certo? Nunca esqueça isso na sua vida. Não existe núcleo de sujeito preposicionado, certo? Vou dar aqui um exemplo muito básico que a banca cobra não. É brincadeira. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para escrever, meu Deus do céu. Parece que a pessoa tá aprendendo. Ai, desenhar.
E eu consigo, meu Deus. Deixa eu colocar aqui um slide. Um slide já com o títulozinho. Aqui. Vê só, quando eu digo assim, um conjunto de peixes do tipo Nemo foi visto na praia. Vê só, a partir do momento que eu digo assim, um conjunto de peixes do tipo Nemo foi visto na praia. Percebam que eu trouxe a identificação aqui de quê? Aí você vai fazer a pergunta ao verbo, né? Assim, deixa eu diminuir aqui até para riscar, ficou melhor para vocês. Vê só, quando eu digo assim, cadê a locução verbal aqui, né? Eu tenho a identificação, certo, da locução verbal, cadê ela? Procure aí, por favor. Eu gostaria que antes que eu começasse a identificação, que você começasse a fazer a classificação corretinha aí. Quem é o sujeito, quem é o verbo, faça aí a classificação, certo? Vê só, identificação agora. Quando eu digo assim, que, um conjunto de peixes do tipo Nemo foi visto na praia. Aí a banca CESP Sebrasp, eu vou dar CESP Sebrasp, tá? Ela pergunta se esse foi visto poderia ser trocado pela expressão foram vistos, certo? E aí o que é que eu digo a você? Pode? Não. Por quê? Porque na verdade aqui a concordância vai ser com o núcleo do sujeito, certo? Cuidado, por quê? Porque às vezes ela diz que concorda com o sujeito, de fato concorda. Só que você tem que ter cuidado, por quê? Porque às vezes esse sujeito ela é muito grande, certo? Ele é uma expressão muito grande. Essa pessoa do discurso ela é muito grande. E quando isso acontece, você precisa procurar a palavra principal, que vai ser esse núcleo do sujeito, para que você consiga fazer o quê? A concordância. Lembrando que núcleo do sujeito não pode estar preposicionado. Então, não posso fazer concordância do verbo com peixes, porque peixe está acompanhado de preposição de, e muito menos do tipo Nemo, certo? Por quê? Porque é uma expressão preposicionada. Então, o núcleo do sujeito aí vai ser conjunto e o verbo precisa trazer concordância com o conjunto, que é núcleo do sujeito, certo? Então, isso aí já é uma expressão mais relacionada à concordância. Então, veja como é apropriado essa relação de concordância com sintaxe, certo? Então, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Núcleo de sujeito não pode estar preposicionado. Se estiver preposicionado, é só você procurar, quando você pergunta quem é o que é o verbo, procure a expressão, a palavra que não tem preposição. Aquela palavra que não tiver preposição, ela vai ser núcleo do sujeito e o verbo vai precisar fazer concordância com ela, certo? Então, preste atenção nisso, porque isso é muito importante para a relação de concordância. Então, na expressão, um conjunto de peixes foi visto, perceba que eu tenho um conjunto de peixes, certo? Que foi visto. Então, esse aqui vai ser o verbo, beleza? Verbo. E esse daqui vai ser o seu núcleo de sujeito. Fechou? Então, anotem aí. Não existe o quê? Núcleo de sujeito preposicionado, certo? Fechei? Pronto, então vamos seguir. E aí ele fala, ó, o composto, certo? O sujeito composto vai ser aquele que vai conter 2 núcleos ou mais núcleos. É só fazer o quê? A identificação. Se eu perguntei ao verbo quem ou o quê, e eu fiz a identificação de não um núcleo só, certo? Lembrando que o núcleo não pode vir preposicionado. É como não. Na verdade, é quando eu faço a identificação do sujeito, existe mais de um núcleo, certo? Sem preposição. Se isso acontecer, você vai ter o quê? Um sujeito composto. Você vai ter o quê? 2 expressões, certo? 2 pessoas de discursos ali para fazer a relação de concordância com o verbo. Então, ó, o sujeito composto, em alguns casos, não leva o verbo ao plural. Isso a gente vai ver em concordância, certo? Mas aí o que eu quero que você identifique é esse exemplo, ó. As mulheres e os homens da corporação malhavam. Perceba que existe a concordância com os dois, certo? Se você não conseguir fazer a identificação, é só você lembrar, peraí, vamos trocar mulheres e homens por um pronome, do caso reto, para conjugação verbal. Aí fica como? Eles malhavam, não é assim?
porque eu estou trazendo o quê? É um pronome substantivo, eu estou substituindo a expressão mulheres e homens. Então, eu percebo que o eles está como? No plural, então o verbo precisa estar no plural, certo? Essa relação aí de o sujeito composto, em alguns casos, não leva verbo ao plural, é quando eu tenho uma forma distorcida, certo? Dessa oração. Quando eu digo assim, a mulher e o homem da corporação malhavam, certo? Aí eu posso trazer primeiro o verbo e depois o sujeito. Eu posso dizer assim, malhavam a mulher e o homem da corporação, ou eu poderia dizer malhou a mulher e o homem da corporação, mas aí essas expressões a gente vai ver relacionado à concordância, certo? Então, fechou, né? Essa parte aí eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer a identificação. Preste atenção nessa relação de núcleo de sujeito não pode vir preposicionado. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Muito, muito, muito. Porque quando eu jogo lá para você, um conjunto de peixe foi visto. Se você for fazer concordância de fato, você vai pensar, peraí, conjunto de peixes são muitos peixes. Então, o verbo não deveria estar no singular, ele deveria estar no plural, certo? Mas você tem que ter cuidado, porque não é bem assim que a banda toca. Certo? A Banco Penet, ela dá essa facultatividade de você colocar ou fazer a concordância com o núcleo do sujeito, que ele vai estar no singular, ou como ele dá essa ideia de pluralidade, o verbo pode ir para o plural. Mas Banca CESP não, viu? Banca CESP concorda com o núcleo do sujeito, não tem essa regalia não. Tem casos, como eu tenho certeza que você já viu, que o verbo ele pode continuar no singular ou no plural, certo? Mas aí já é outra ocasião relacionada ao que? Pronome relativo, certo? Mas aí isso a gente já vai retomar na parte de concordância, certo? Mas até o momento é só você lembrar que toda vez que você for fazer a identificação, certo? Do sujeito, o núcleo do sujeito ele não pode estar preposicionado. Fechou? Então, ó, sujeito oculto é o sujeito que não está expresso na oração. Ele se apresenta subentendido na conjugação verbal. Então, é basicamente um verbo conjugado. E quando você faz a pergunta de quem ou o que, você vai fazer a identificação. Porém, quando você perguntar, ele não vai estar na oração. Ele vai estar subentendido. E a sua resposta para sujeito vai ser o quê? Um pronome do caso reto. Certo? Tipo assim, cantaremos aos deuses sua chegada. Quem é que cantaremos? Nós cantaremos. Então, percebeu que ele não tá ali, mas ele tá subentendido e ele é um pronome do caso reto. Pronto. Quando não estiver expresso, certo? Se ele não estiver expresso, aconteceu do sujeito não estar expresso. E o que acontece? Além de não estar expresso, ele está subentendido. E esse subentendido, ele traz o quê? A resposta é um pronome do caso reto. Quando isso acontece, a gente está diante de sujeito oculto, certo? Observação, para ser sujeito, o verbo deve estar na primeira ou na segunda do singular, e o sujeito oculto pode ser chamado também de implícito, elíptico ou desinencial. Isso é muito importante, viu? As bancas, elas costumam, se for CESP e Sebrasp, a CESP e Sebrasp, vamos supor, ela vai fazer 5 provas hoje. Na prova 1, ela coloca que o sujeito é oculto. Na prova 2, ela coloca que é implícito. Na prova 3, elíptico. E na outra, desinencial. É obrigatório você saber disso, certo? Decore, porque a sua banca, ela tanto pode cobrar como oculto, elíptico, desinencial. E tenha certeza absoluta, viu? Que ela vai cobrar. Ela não vai dizer lá que tá oculto, não. A Banca OpenNet, quando ela traz ou do modo oculto, certo? Ou no modo implícito, ela pode dizer implícito, mas fica subentendido, vocês sabem que é um modo oculto. Ou ela diz lá que é oculto, elíptico e desinencial. Ela coloca os 3, certo? Mas a Banca CESP, tem pronto correr não, certo? Ela vai cobrar das 3 formas. Das 3 formas, tinha certeza. Ela coloca lá o verbo no período tal, do parágrafo tal. A gente tá diante de um sujeito, certo? Desinencial, de um sujeito elíptico. E aí você vai ter que fazer a identificação para saber se a questão tá certa ou se está errada, certo? E aí, pra gente não se prolongar, que eu só tenho 10 minutinhos para terminar essa parte de sintaxe da parte de sujeito, a gente tem um sujeito indeterminado, certo? O indeterminado, ó, não se quer ou não se pode explicitar.
Ele se parece com o sujeito oculto, mesmo com o verbo indicando que houve uma ação, não conseguimos identificar. Existem 3 maneiras para identificar o sujeito de uma oração. A primeira é com o verbo na terceira pessoa do plural, onde esse verbo ele vai estar posto na terceira pessoa do plural e desse modo a gente não consegue identificação na oração, certo? Estão pedindo para você cantar novamente. Perceba, quem está pedindo? Alguém, certo? Eu sempre digo que quando você pergunta quem ou o que é o verbo, quando a resposta é um pronome do caso reto, ele é o quê? Sujeito oculto. E quando a resposta é um pronome indefinido, ele é indeterminado. Perceba que quando eu pergunto, estão pedindo para você cantar novamente. Quem está pedindo? Alguém está pedindo. Alguém é pronome indefinido. Então, quando a resposta for alguém, vai ser sujeito indeterminado, certo? Verbo na terceira pessoa do singular, acompanhando do pronome se, certo? Lembrando que esse se aí, ele vai ser um índice indeterminante do sujeito, certo? O verbo vem acompanhado do pronome se, que age com verbos sem complemento direto, que são os verbos intransitivos, o transitivo direto e o verbo de ligação. Vive-se melhor depois de concursado. Aí, quando eu pergunto quem vive, aí você me responde, alguém vive. Alguém vive melhor depois de concursado. Percebeu que a resposta foi o alguém, que é um pronome indefinido. Então, a gente está adiantando de um sujeito indeterminado, certo? E com o verbo no infinitivo impessoal. É gratificante estudar até o sucesso. Quem é que vai estudar até o sucesso? Alguém. Então, perceba que para os 3 casos de indeterminação, você tem o que aí? Essa relação de alguém faz alguma coisa, certo? É sempre isso. Então, preste atenção nessa parte, certo? Principalmente na relação de simples, na relação que núcleo do sujeito não é preposicionado e nessa relação de diferença entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado, certo? Deixa eu verificar aqui. Oração sem sujeito. A oração sem sujeito, ela vai se apresentar apenas pelo predicado. Então, a gente já viu que o predicado vai ser tudo que não seja sujeito, certo? Então, a oração ela vai ser composta apenas pelo predicado. Além disso, a gente vai começar com o verbo pessoal, certo? Verbos impessoais são aqueles que não se referem a uma pessoa do discurso. Então, ela não se refere de forma imediata, de forma precisa a uma pessoa do discurso, certo? Ela deixa no modo genérico. Havia pessoas na casa, certo? Quem estava na casa? Sei lá, alguém. Percebeu? Choveu muito na capital este ano. Perceba que você tem o que aí? Choveu, certo? Quem choveu? Certo? Fica sem sujeito. Então, observe que o enunciado é a declaração de um fato através do predicado. Esses eventos mais comuns da oração sem sujeito acontecem quando? Verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para designar uma ideia de fenômeno meteorológico ou de tempo, que é amanhã, é o verbo ser, certo? Com sentido de tempo transcorrido. Está tarde, verbo estar, que está com sentido de quê? De tempo. Faz 5 anos que passei no concurso, esse faz com sentido de tempo decorrido, transcorrido, e havia muita gente na festa, ou ver com sentido de existir, certo? Fique atenção à posição do sujeito na oração, como exemplo. Agradou-me desde ontem pela manhã, quando me havia ligado o fato de eu ter uma pessoa amiga ao meu lado. Aí você pergunta, o que foi que agradou-me? O fato de ter uma pessoa amiga ao meu lado, certo? Então, o que é que você vai ter que identificar aí? Em relação a essa oração sem sujeito, eu queria que você colocasse aí em pausa, certo? Na verdade, que você parasse. Na maioria das vezes, né, a gente sempre escuta no 1.5 ou no 1.75 ou no 2, certo? Dá umas pausinhas aí que eu vou falar algumas coisas, algumas informações importantes para que você consiga colocar no seu caderno em relação à oração sem sujeito. Fechou? Então, vê só. Primeira coisa que você vai colocar aí é verbo haver e verbo haver e verbo fazer. Verbo haver e verbo fazer. O haver com sentido de tempo transcorrido ou com sentido de existir. E o verbo fazer com sentido de tempo não tem sujeito, certo? Eu não tô falando que o sujeito é indeterminado. Cuidado, porque a banca pode chegar e jogar pra você que aquele sujeito é indeterminado. Tipo assim, na oração. Choveu muito este ano. Perceba que choveu muito, certo? Cadê o sujeito? Não tem, porque a gente sabe que
tá num fenômeno meteorológico. Só que o que acontece? Às vezes a banca não joga pra você que aquela oração é uma oração sem sujeito. Ela joga pra você que aquele sujeito é indeterminado, certo? Então, cuidado com isso. Sujeito indeterminado é totalmente diferente de uma oração sem sujeito, certo? O sujeito indeterminado é aquele onde você vai fazer a pergunta ao verbo, quem ou o quê, e a resposta vai ser alguém. Já quando eu tô aqui, diante da oração sem sujeito, são casos específicos, certo? Um dos casos específicos que mais cai, minha gente, eu não tô falando que, assim, um segredo pra vocês, assim, um conselho. Verbo haver, meu Deus do céu. Eu acho que é o verbo que mais cai, sinceramente. Olha, você pode ir para qualquer. Se você abrir aí no que concurso, abre no que concurso, coloque português, verbo e bote CS para você ver. Acredito que a cada 10 questões que você faça, certo? 8 tem o verbo haver. Se for A, B, C, D, E, aí é que tem mesmo, certo? Eu aposto nas 10 das 10, certo? Verbo haver é um verbo muito cobrado pela banca. Por quê? Porque ele não tem plural. O problema do pessoal é que ele colocar pluralidade no verbo haver com sentido de existir de tempo transcorrido. Não existe plural do verbo haver com sentido de tempo transcorrido ou sentido de existir. Então, pelo amor de Deus, não esqueça disso, certo? Isso é muito cobrado. Então, coloque no seu caderno. Coloca aí, sei lá, post-it, coloque, decore. Bota aí, nunca esquecer na minha vida, certo? Eu acho que até depois de ser concursada, eu nunca mais vou me esquecer que o verbo existir tem plural. Porque não existe, certo? Não tem plural para o verbo haver. Então, toda vez, o que a banca vai fazer? Ela vai jogar a pluralidade para o verbo haver com sentido de existir o tempo transcorrido. E aí é como se você fosse direto, a partir do momento que você adentra, que vê isso, você já corta logo, certo? É a primeira coisa, identifiquei. Meu amado, identifiquei o verbo haver, não tem o que você analisar mais ali, não. Identifiquei o verbo haver, com sentido de tempo transcorrido ou com sentido de existir, tá no plural, corta, é a primeira coisa que você vai precisar fazer, certo? Então, ó, verbo haver e fazer com sentido de existir, tempo transcorrido. A gente tem o ser estar também com sentido de tempo, certo? E a gente tem os fenômenos da natureza, que são os verbos que indicam fenômenos da natureza. Eles também são casos, certo? De orações sem sujeito. Lembrando que são orações sem sujeito e não sujeito indeterminado. E agora, pra gente completar esses 3 minutinhos aqui que eu tenho, certo? Deixa eu ver se aqui no PowerPoint tem não, já participasse assim pra predicado. Mas aí eu já quero identificar aí com vocês o quê? A relação da parte deixa eu ver aqui, eu quero um pedacinho. Meu Deus do céu. Eu quero identificar lá com vocês o que eu falei sobre o quê? Sobre essa parte da oração não, né? Do sujeito oracional, certo? Deixa eu colocar uma... Tá no lápis, por isso que não quer desenhar, minha gente. Tá no lápis, o que é que eu faço aqui? Aqui agora. Pessoal, a gente vai conseguir fazer a identificação, certo? Do sujeito oracional assim. Deixa eu colocar a oração. Pessoal, é necessário que você saia. Eita, não matei não. Peraí, aqui. Isso. Então, a gente agora vai fazer a identificação. Eu encontrei um verbo aqui, certo? E encontrei outro verbo aqui. Lembrando que esse que aqui ela é uma conjunção, certo? Ela é trocada por isso. Perceba que eu digo, é necessário isso, certo? Eu já dei isso. Iniciando oração subordinada substantiva, certo? E aí a gente faz as classificações que a gente vai fazer agora no finalzinho, quando a gente for classificar as orações na parte de sintaxe. Então, basicamente é assim. Eu tenho o verbo o quê? Subordinado, que é o verbo posto, né? Assim, a conjunção. E eu tenho a oração principal, que é o verbo principal. E a gente vai fazer a pergunta ao verbo principal para fazer a identificação do sujeito. E aí, quando eu pego, certo? E pergunto, o que é necessário? Perceba que eu perguntei o que é. Aí você vai me responder que você saia. O que é pergunta para encontrar? Sujeito. Então, você consegue identificar que na oração é necessário que você saia. O que você saia é sujeito do verbo de ligação.
Só que o que acontece? Olha o que eu tenho aqui no meio do sujeito. Um verbo. Toda vez que você tiver uma expressão, certo? E essa expressão for sujeito, e no meio do sujeito você tem o verbo, a gente vai chamar esse sujeito de sujeito oracional. É só isso, só isso, só isso. Certo? Então, faça a identificação aí. Não tem o que morrer, não, certo? Eita, oracional feito na gota. Oracional. Escreva aí bem bonito no seu caderno, tá certo? Então, ó, toda vez que você tiver expressão, certo? Essa expressão for sujeito e no meio do sujeito você tiver um verbo, a gente vai estar diante de um sujeito oracional. Ou a banca, ela vai jogar para você dizer que a oração que você saia, certo? Ela vai ser sujeito, certo? Um sujeito oracional do verbo ser. Ou ela vai dizer diretamente que ele é um sujeito, tá correto da mesma forma, certo? Mas é basicamente isso, dei todos os tipos de sujeito. Então, pelo amor de Deus, revise, certo? Quanto antes essa parte, é muito importante essa parte de sujeito, cai em questões demais, certo? Próximo bloco eu já vou estar aqui para fazer, pra gente fazer correção de algum... Na verdade, a gente vai ver predicado ainda. E depois que a gente ver a parte predicado, eu já trago aqui um bloquinho já com questões sobre sujeito e sobre predicado, certo? Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.